Hello, hello, galeres! Eu sou o Thiago Braz e esse é o Desabafei, elaborações de terapia entre a humilhação e a exaltação. Um podcast quinzenal que traz o suprassumo das humilhações e exaltações que eu passo no meu processo de autoconhecimento. Quem sabe os meus insights podem ser os seus. Bora desabafar? Desabafei. Hello, galeres, tudo bem? Mais um dia de desabafo, né? Hoje, especialmente, é um dia que eu precisei respirar fundo, né? Sabe aqueles dias que, enfim, que vem insights ou vem coisas que você sente uma pressão, né? Porque às vezes é isso, gente. Trabalhar, buscar autoconhecimento, minhas queridas e meus queridos também, tudo bom? Não é fácil, não. Vou convidar vocês agora a respirar fundo comigo. Sei lá, vocês estão me escutando aqui agora? Parem um pouquinho, ó. No 3 a gente respira junto. 1, 2, 3. Mais uma vez. E aí vocês devem estar pensando assim, ué, gente, mas que merda que é essa? Agora virou mantra, virou sociedade da meditação, né? Não, gente, eu tô aqui pra poder desabafar. E pensar junto com vocês sobre exercícios de frontalidade, né? Essa foi, acho que, uma palavra de ordem Não, na verdade não foi a palavra de ordem da minha sessão de terapia de hoje, mas exercício de frontalidade seria a gente se confrontar realmente, né? Se confrontar com aquilo que a gente quer mudar, com os hábitos que a gente precisa mudar, né? Eu tenho trabalhado muito sobre a minha necessidade de me sentir necessário para as outras pessoas, de ser necessário para as outras pessoas, né? E de entender que eu preciso tratar os adultos como adultos. Né? Aquele adulto, ele não é responsabilidade minha. E aí com isso eu não estou dizendo, o mundo joga a responsabilidade dele sobre o meu ombro. Não é sobre isso, né? Porque às vezes, né, a gente acredita fielmente, porque a gente não quer ferir o nosso próprio ego, de que o mundo tá contra nós e que a gente que nós somos, né, essa vítima ferrenha do universo. Mas não, queridas, tá? Queria dizer para vocês bom dia, que nós somos responsáveis por aquilo que acontece conosco, né? Na verdade, não necessariamente por tudo aquilo que acontece conosco, mas da forma como a gente entende isso e lida com isso, né? E aí, na verdade, isso é para poder dizer que eu, durante muito tempo, eu tive esse gatilho aqui, essa tomada de consciência, para poder dizer para minha criança interior que eu não sou adulto. E de que as responsabilidades que eu tomei enquanto criança, na minha infância, na minha adolescência, não eram minhas. Aquilo não era responsabilidade minha. Mas eu não tinha ferramentas, né, suficiente para poder entender aquilo. Eu não tinha ferramentas o suficiente para aquela criança dizer não. E aí, quando dizer não, eu quero dizer aqui que esse gatilho, essa tomada de consciência, ela veio no momento em que eu percebi que lá quando eu tinha para ir meus 17, 18 anos, eu tive uma volta, né, na minha vida ali, onde eu passei a ser responsável por gerir ali de alguma forma o lar, ou ter uma grande responsabilidade no gerenciamento do meu lar, da minha casa, né? A minha mãe faleceu, eu era muito novinho, meu pai foi um ótimo pai, e aí, tudo que eu vou falar aqui agora, gente, não é culpabilizando, né, meu pai, ele, enfim, também lidou, né, ele, enfim, geriu as questões e ali as relações da forma como ele pôde com as ferramentas que ele tinha. A ideia aqui não é responsabilizar ninguém, né, é me responsabilizar pela forma como eu vou agir em relação às coisas que estão acontecendo comigo agora. E esse gatilho, ele veio muito no lugar de quando eu tinha esses 17, 18 anos, eu comecei a cuidar
né? Comecei a gerir ali financeiramente, mas não era eu a pessoa que levava o dinheiro para casa, era meu pai, ele que trabalhava, eu não trabalhava. Mas eu cheguei a um momento até de ter os cartões dele e de gerir tudo, gerir pagamento das contas, de como é que a gente ia gastar o dinheiro ou não, de organização mesmo, de gestão logística da casa, né? E eu era muito novo e aquilo não era uma responsabilidade minha. Não que eu não pudesse ajudar, eu acho que a gente pode sim ajudar, mas eu tomei aquilo como responsabilidade e isso se rendeu, né, se estendeu, né, se arrastou aí por mais de 15 anos, porque hoje eu aqui, no auge dos meus 31, trabalhando essas questões. Eu tive esse gatilho daquela época. E de novo, não é só culpabilizar nem aquela criança da época, nem o meu eu criança, nem o meu pai. É sobre eu entender e eu dizer para aquela criança interior, eu agora, meu eu de 31 anos, dizer para aquela criança interior que ela não tinha aquela responsabilidade, que aquela responsabilidade não é ela. Porque isso é que gerou a minha necessidade de, ou pelo menos contribuiu fortemente para a minha necessidade de estar de suprir as necessidades das outras pessoas, de atender as necessidades das outras pessoas, porque eu entendi que aquela era a minha função, aquela era a minha responsabilidade. Eu me construí naquele contexto daquele jeito, nesse formato, né? Eu também não tenho culpa daquilo, né? Aquela criança não tem culpa. E é importante a gente dizer isso às vezes pra gente, né? Às vezes, mas pra isso a gente precisa ter essa tomada de consciência, né? E às vezes, gente, a terapia ajuda tanto. Ajuda tanto. E aí pronto, eu tive esse gatilho, então, essa tomada de consciência, veio essa imagem. E aí a minha grande questão é que também, claro, que essa necessidade, né, essa necessidade que eu tenho de me sentir necessário, ela vem também de um processo de aceitação, de um processo de querer agradar as pessoas para que as pessoas me aceitassem, de querer ser amado, né? Por causa de todo o contexto e todos os marcadores sociais que eu tenho. E a questão não é essa, mas cada um tem aí os seus marcadores. A questão é entender também aquilo que me leva a sentir essa necessidade, né? Esse foi na verdade, a grande palavra de ordem. E aí me confrontar, esse exercício de frontalidade, me confrontar nesse sentido, né? Porque eu tive um pico de muita confiança, de ser exatamente aquilo que eu queria ser, né? Ser espontâneo. E eu não acredito que eu seja uma pessoa espontânea. Mas às vezes a gente vai a gente tem momentos, né, na nossa vida. E aí eu fui me colocando numa concha por várias coisas que aconteceram comigo de alguns tempos pra cá. E aí a grande questão é que se eu mudar isso, né? Se eu for quem realmente sou, se eu parar de querer suprir as necessidades das outras pessoas, querer ser essa pessoa que ajuda, né, Salvador, sem ninguém ter pedido, sem ninguém ter solicitado, será que eu vou continuar sendo necessário? E aí, por necessário, entenda, será que eu vou continuar sendo aceito? Será que eu vou continuar sendo amado? Então são essas coisas que eu tô me confrontando. Cara, gente, que eu tomei essa porrada, que não foi tão porrada assim, porque eu já tenho trabalhado isso há algum tempinho, mas que me fez refletir e tem me feito refletir sobre muitas coisas. Eu criei um elo, né, de que pra eu ter isso, né, de que pra eu ser aceito, eu precisava ser necessário. De que pra eu ser amado, eu precisava ser necessário. E aí a minha grande questão, acho que aqui é de responder isso pra mim mesmo, né? Mas se eu não for mais necessário para as pessoas, se eu não suprir essa necessidade das pessoas, na verdade, né? Eu vou continuar sendo amado? Se eu não for mais necessário, eu vou continuar sendo amado? Eu vou ser aceito? Porque isso se estendeu, gente, para as minhas relações pessoais, para as minhas relações de amizade, para as minhas relações amorosas, né, românticas, para minhas relações profissionais de trabalho. E como é que recupera essa confiança, né? Então eu tenho que responder isso pra mim. Não tenho essas respostas, né, ainda.
tenho, né? E tô aqui trabalhando, tentando elaborar elas ainda. E do que eu já elaborei, eu tô aqui partilhando com vocês. E eu disse que esse podcast se trata, né? Desabafei, né? Elaborações de terapia. Entre a exaltação e a humilhação, porque às vezes a gente é humilhado, né, gente? Às vezes a coisa, ela vem que humilha a gente, mas deita a gente pra baixo de cachorro. Mas aí, a gente vai fazer o quê, né? A gente vai tentar buscar essa exaltação, né, minhas irmãs? E meus irmãos, tudo bem? A gente vai buscar isso, tentar entender esses processos internos. Gente, a vida é uma grande resolução de problemas. Então, eu vou convidar vocês aí que reflitam sobre os seus e que tentem entender que é importante a gente se responsabilizar por algumas coisas. E quando eu digo se responsabilizar, é se responsabilizar pela forma como a gente se sente e como a gente vai lidar com isso. Isso é responsabilidade nossa. Muito obrigado por me escutarem em mais um desabafo. E espero que isso possa ajudar vocês ou ser insight para vocês. E se não for também, pronto, foi um momento meu de desabafar e de mais uma vez usar essa forma de elaboração, que é falar mais uma vez sobre aquilo que eu pensei, sobre aquilo que eu refleti. Obrigado por estarem aqui, obrigado por me escutarem. E se acharam que isso serve para alguém, envia, gente, esse podcast gostoso aqui para essa pessoa. Vamos compartilhar isso aqui, vamos tentar se ajudar, vamos tentar ser essa comunidade que de alguma forma ajuda aí o outro. É sobre isso. Um grande abraço para vocês, um beijo, tenham um ótimo dia, né? Independente do horário e do momento em que vocês estão escutando isso aqui agora. Um grande abraço, até a próxima!